Olá pessoal, meu nome é Roberta e cá estou novamente para mais um vídeo da nossa série Ciência. Para quem está assistindo nossos vídeos pela primeira vez, na série de ciências a gente busca trazer explicação científica para algumas perguntas do nosso dia a dia. E hoje vamos conversar um pouco sobre a questão da cura da AIDS. Acredito que vocês já devam ter ouvido ou visto na internet, na televisão, que a gente tem 2 casos confirmados de cura da AIDS até hoje no mundo e que recentemente também teve um caso aí no Brasil. Então vamos conversar um pouco como isso aconteceu, quem são essas pessoas, e se isso realmente é um bom indício que a ciência explica com relação a essas curas. Então vamos lá para o vídeo de hoje? Bom, a gente tem hoje confirmados como cura 2 casos no mundo. Um deles é do Timothy, que é um americano, e o outro é do Adam, que é um venezuelano. Eles são conhecidos, popularmente, vocês já devem ter ouvido falar, como caso de Berlim e caso de Londres. Aqui no vídeo eu vou chamar eles pelo nome, não mais por caso de Berlim e caso de Londres, pois a gente já conhece a identidade de ambos, então vou chamá-los pelo nome. Então, o Timothy, em 1995, ele foi diagnosticado com HIV e, posteriormente, em 2006, ele foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda. E aí, foi feito alguns tratamentos na tentativa de se curar o câncer e não chegou numa resposta positiva. Então o seu médico, na época ele morava em Berlim, o seu médico alemão decidiu tentar uma abordagem uma abordagem final e mais agressiva, que seria o transplante de medula óssea. Então, para realizar o transplante de medula óssea, era necessário ter um doador compatível. Então, assim, eles começaram a busca pelo doador compatível. Lembrando que ele já tinha HIV nessa época. Quando eles foram buscar um doador compatível, eles acharam mais de 200 doadores compatíveis com o Timothy. E aí, como tinha vários doadores, o seu médico falou assim: olha, por que a gente não tenta uma abordagem para, ao mesmo tempo que fizermos o transplante de medula óssea para a cura da leucemia, a gente também não tente curar o teu HIV, te curar da presença do vírus no teu organismo. Então, como eles fizeram? Como que funcionou tudo isso? O vírus HIV, quando ele entra no nosso organismo, ele ataca uma célula chamada linfócito CD4. O que é isso? É um linfócito que tem na sua superfície uma molécula chamada CD4. E essa molécula, juntamente com uma outra que é chamada CCR5, é essencial para o vírus se ligar nessa célula e entrar na célula, podendo se replicar e, caso não seja controlado com antirretrovirais, causar a AIDS. É como se fosse uma tomada, o vírus tem os buraquinhos e a nossa célula tem o que encaixa no buraco ali do vírus, que seria então o CD4 e o CCR5 para a maioria dos tipos do vírus de HIV. Alguns outros se encaixam numa outra molécula que não é a CCR5. Então, o que eles pensaram? Vamos deixar um doador de medula que possui uma mutação, ou seja, uma alteração nessa proteína chamada CCR5, que a gente chama de mutação delta 32.
E aí essa pessoa que tem a mutação, ela automaticamente não consegue ser infectada pelos principais sorotipos de HIV. Porque aí vai faltar, né, uma ligação ali que ele precisa mínima para poder entrar na célula. E foi isso que eles fizeram. Eles acharam na tentativa número 61 de pesquisar, de encontrar o doador que tinha essa mutação. Eles acharam o doador que tinha essa mutação e o doador topou doar a medula óssea para o Timothy. E aí ele teve a primeira doação foi em 2007. Nessa primeira doação em 2007 ele foi curado pelo HIV. Então o que eles fizeram? Eles destruíram totalmente o sistema imune do Timothy com quimioterapia, né, com medicamentos e também com radioterapia. Então eles destruíram todas as células do sistema imune dele e fizeram o transplante de medula. E aí com o transplante, as novas células desse doador seriam multiplicadas no seu organismo, gerando novas células imunes, inclusive os linfócitos C, CD4, com a mutação naquela proteína que eu falei anteriormente. E assim, o Timothy, o HIV, o vírus HIV que tinha no Timothy, acabou que não conseguiu entrar mais nas células e se multiplicar. Assim, ele foi curado do HIV. Mas, infelizmente, nesse primeiro transplante, ele não conseguiu a cura pela leucemia. Então, foi realizado em 2008 um segundo transplante e assim ele conseguiu ser curado pela leucemia. Infelizmente, agora, dia 30 de setembro, teve a notícia de que ele faleceu, né, não mais pela HIV, mas pela leucemia novamente. Então a leucemia voltou, se não me engano, no ano passado, mais agressiva e se espalhou para a coluna, para o cérebro, e assim ele não resistiu e acabou morrendo agora. Próximo, em 30 de setembro, foi anunciada sua morte. Mas esse tratamento que foi realizado no Timothy, ele é um tratamento extremamente agressivo e perigoso. Você imagina você destruir todas as células, né, praticamente todas as células do sistema imune de uma pessoa. Então é extremamente perigoso, as chances de dar errado são muito grandes. E além disso, é um tratamento muito caro, né? Não é um tratamento acessível. E aí, durante muitos anos, se pensava que o caso do Timothy tinha sido ao acaso, porque nunca mais apareceu nenhum caso parecido, apesar das tentativas que ocorreram. Mas em 2019, numa conferência mundial de HIV e AIDS, foi anunciado um segundo caso, do mesmo jeito, né, com a mesma tratativa, do Adam, um venezuelano que era radicado no Reino Unido. Então ele também passou por ele também tinha câncer e tinha HIV e passou também pelo mesmo transplante de medula que o Timothy passou. E após um tempo, os médicos ficaram acompanhando a sua carga viral até mais ou menos 2019, quando eles detectaram que continuava negativa. Então eles declararam que o Adam é o segundo paciente realmente curado da AIDS. Além disso, a gente tem um possível caso que a gente chama caso de Düsseldorf, na Alemanha. Mas assim, como esse paciente ainda não está há anos negativando para o vírus do HIV, a gente fala que ele está em remissão da doença, mas os cientistas ainda não confirmaram uma cura. Mas temos aí um possível terceiro caso da mesma maneira que os outros dois. E talvez vocês tenham ouvido falar esse ano também de um caso na Unifesp, que os pesquisadores da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, anunciaram de um paciente que já estava há mais ou menos 17 meses sem apresentar
positivo nos testes para HIV, só que a abordagem deles foi bem diferente do que aconteceu com os casos que a gente já tem certeza da cura. Foi uma abordagem mais medicamentosa e com vacina. A Zaine vai falar no domingo um pouco mais sobre essa pesquisa para vocês, mas ainda não é um caso confirmado como o do Timothy e do Adam. Então a gente tem aí uma possibilidade, caso venha a se confirmar a cura desse paciente da Unifesp, temos uma possibilidade de um tratamento menos agressivo, né, com melhor prognóstico para o paciente e mais barato também, né, mais barato do que fazer o transplante de medula. E assim, para finalizar o nosso vídeo, eu queria conversar com vocês sobre um grupo de pessoas conhecido como controladores de elite. Não sei se vocês já ouviram falar isso em algum lugar. A gente tem 1% das pessoas que são controladores de elite. O que isso significa? São pessoas que tiveram contato com o vírus HIV, elas estão infectadas, né, pelo vírus HIV. E como que a gente sabe que elas tiveram contato com o vírus HIV? Porque elas têm uma sorologia positiva. Isso significa que quando faz o teste no soro do paciente, o soro é uma parte do sangue, né? Então no soro do paciente aparece anticorpos antivírus HIV. Então a gente tem certeza que esses pacientes tiveram contato com HIV. Mas quando é realizado testes para avaliar a quantidade de vírus presente no sangue daquele paciente, que a gente chama de avaliar a viremia, dá indetectável. Então, a quantidade de vírus circulante é abaixo da quantidade detectável. E isso só acontece nas pessoas que não são controladores de elite. Isso só acontece quando elas estão em tratamento com os antirretrovirais. E além disso, além de não ter quantidade detectável de vírus circulante, esses controladores de elite também não têm alteração na quantidade de células linfócitos CD4 no seu organismo. Quando os pacientes que não são controladores de elite têm um HIV, se você não trata, né, conforme vai passando o tempo, o nível, a quantidade de células de linfócitos CD4 no teu organismo, no organismo desse paciente, cai drasticamente. E no caso dos controladores de elite, na maioria deles nada acontece. Então esses controladores de elite geralmente conseguem viver com HIV sem necessidade de fazer o tratamento com antirretrovirais. Mas alguns estudos mostraram que eles têm outros poréns, como por exemplo, têm maiores problemas cardiovasculares do que os pacientes que não são controladores de elite e fazem o tratamento com antirretrovirais. Então eu queria falar para vocês também, né, para vocês conhecerem que existe os controladores de elite, mas essas pessoas não são pessoas curadas do HIV. Elas simplesmente têm algum mecanismo no seu organismo que impede que o vírus seja detectável, e que também tenham os efeitos, digamos que adversos da infecção, que é a diminuição do linfócito CD4. Então não se engane, os controladores de elite não são pessoas curadas da AIDS. É isso que a gente tinha para conversar hoje. Espero que agora, entendendo como que funcionou os casos de cura que temos até hoje da AIDS e sabendo quem são essas duas pessoas, o Timothy e o Adam, a gente não precisa utilizar mais o nome caso de Berlim, caso de Londres, quando for se referir a eles, porque até mesmo o Timothy, antes de falecer, declarou que agora que ele se mostrou quem ele é,
ele prefere ser chamado pelo nome do que simplesmente o caso de Berlim. E com a existência desses dois casos, mais a possível caso na Unifesp, mais o possível caso em Düsseldorf, a gente espera que em até de 10 anos, um pouquinho mais, a gente tenha algum tipo de cura para o HIV. Tem sido feita pesquisas baseados nesses casos. O Timothy foi um grande colaborador da ciência, onde os cientistas pediam para que ele pudessem coletar um pedaço do intestino, ou mesmo coletar sangue para poder avaliar a sua evolução, para poder entender um pouco mais do que aconteceu. Queria agradecer então a atenção de vocês pelo vídeo de hoje. E não esqueçam de curtir se vocês gostaram, de compartilhar caso queiram levar conhecimento para mais pessoas, se inscrever no nosso canal. Então é isso, até a próxima!